É um grande prazer dar boas-vindas a todos vocês aqui para mais uma reunião do PROCEA, que é um programa do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, né? Que tem um projeto, né? Uma proposta de estudando no tripé pesquisa, assistência e ensino dessa interface saúde, espiritualidade e religiosidade. Hoje um dia muito especial, porque estamos recebendo o professor Dr. Alexander Moreira Almeida, que é uma pessoa que está na história da fundação desse grupo, né? Que ele vai comentar um pouco, deixar para ele mesmo fazer um comentário disso, porque ele, melhor do que ninguém, que é um dos fundadores do grupo NEPER, Núcleo de Estudos de Problemas Religiosos e Espirituais, que deu origem ao PROCER, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. E o Alexander não é uma pessoa que ficou só lá na história, né? Quer dizer, uma pessoa de muita produção, de muito impacto, uma pulsão de vida assim extraordinária, e faz então essa vibração desse projeto sair muito além desse grupo de estudo que ele vai descrever e criando, ajudando, inspirando a criação do programa aqui e em diversas regiões pelo mundo aí, né? Cria também um programa em Juiz de Fora, mas participa da Associação Mundial de Psiquiatria, participa da Associação Brasileira de Psiquiatria nesses ramos e tem toda uma trajetória que eu vou deixar para ele mesmo discorrer para a gente. Então, Alexander, sem mais delongas e comentários, seja muito bem-vindo e está com a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer muito, Frederico e a Marina, pelo convite. Para mim é uma alegria imensa, né? Assim, porque, na realidade, está lidando assim, meio com um filho ou um neto, alguma coisa assim, né? Participar aí. Porque a história começa em 1999, eu era residente de segundo ano aí do IPQ, e aí, com o estímulo do professor Jorge Amaro e do professor Francisco Lotufo Neto, e junto com outro residente, o Hyung Jin Cho, que era um residente coreano, também tinha interesse em espiritualidade, a gente fundou o NEPER, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade, em Problemas Espirituais e Religiosos. O NEPER, inclusive tem um artigo na Revista de Psiquiatria Clínica de 2000 a 99, contando a origem desse grupo. Inclusive, esse termo, problemas espirituais e religiosos, é baseado numa categoria do DSM-4, que é sido lançado recentemente, do qual o Lukoff era um dos líderes dessa criação dessa categoria, junto com Francis Lu. Então, o Lukoff também ele é um inspirador importante, porque a ideia, o DSM tinha aberto uma oportunidade de discutir o tema da espiritualidade de modo não patológico, que era essa categoria que nós vamos falar até na apresentação de problemas espirituais e religiosos. E a gente criou esse grupo, então, em 99. Foi alguns anos depois, eu conheci o Frederico, ele estava começando o mestrado com o professor Lotufo Neto, né, começando o mestrado, aí o Lotufo nos apresentou, e aí a gente criou uma amizade muito grande, né, e muitos trabalhos aí, muitas parcerias ao longo do tempo. E depois, em 2005, eu saio de São Paulo, termino o doutorado, tinha terminado a residência, fiz o doutorado, terminei o doutorado e fui para os Estados Unidos fazer o pós-doc na Duke University com Harold Koenig. E aí, nisso, o Frederico seguiu com a tocha, ele seguiu, né, corrida de revezamento, né? Aí ele seguiu com bastão e continua aí até hoje. E depois o IPQ mudou o nome dos grupos de pesquisa para virar PRO alguma coisa, né? E aí virou PROCER, ficou até mais assim chamativo e interessante o nome, né? Então é uma grande alegria estar aqui com vocês, de todo o coração, tanto pela amizade com o Frederico, com o Mário, com o Homero, com outros participantes aí, amizade de décadas, na realidade, que a gente tem,
como também por estar perto de uma cria, né? Assim, um fruto de um trabalho que começou há mais de 2 décadas lá atrás. Então, isso é uma alegria muito grande. Bom, então vamos conversar, né? Vamos falar, então, sobre o tema. Você pode projetar, Marina, os slides aí para a gente poder começar? Eu estou usando aqui um celular, então eu pedi para ela poder projetar para mim. Então, nós vamos falar sobre o diagnóstico diferencial. Vou enfatizar muito a questão da psicose, mas eu falo do diagnóstico diferencial como um todo. Pode passar o slide. Então, enquanto ela vai passando aí o slide, a grande questão que nós sabemos, né, acho que vocês já sabem, não preciso falar muito isso para vocês, mas quando a gente apresenta isso para um público mais amplo, é mostrando que a espiritualidade é algo extremamente importante, né? A maioria absoluta da população mundial, 84%, tem uma religião, né? E dos 16% que não tem uma religião, a maioria tem alguma crença ou prática ou vivência espiritual. E, além disso, também, as pessoas têm essas crenças, isso influencia o modo como elas lidam com os problemas, com as doenças. E, além disso, também, eles têm vivências que podem, muitas vezes, confundir com doenças mentais, né? Nós vamos ter alguns dados aí sobre vivências de transe, vivências de ver coisas, ouvir coisas, inserção do pensamento e etc. Né? Pode passar a definição? Acho que eu não vou nem entrar nisso, pode passar. Então, aí a questão da prevalência, né? Pode passar de novo. Né? E não só isso, essa prevalência é muito alta no mundo, é muito alta no Brasil. Esse é um estudo nosso, né, de alguns anos já, mostrando que no Brasil mais de 90% da população tem algum tipo de religião, né? 1/3 frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Não há nenhuma atividade social não obrigatória que tanta gente frequenta, né? Isso é um dado muito importante, pode passar. E isso vai aumentar, na realidade, já está aumentando. Ao contrário do que se imagina, a prevalência da espiritualidade na população mundial está aumentando, na realidade. Já está diminuindo. Os 2 grupos que estão diminuindo de modo mais marcante são os grupos de sem religião e o grupo dos budistas. Né? São os grupos que estão diminuindo, basicamente com a menor taxa de natalidade nos 2 grupos. Tá? Então, a tendência no mundo é se tornar ainda mais prevalente. Pode passar, pode ir seguindo. Ou seja, a espiritualidade. A maioria da população tem alguma espiritualidade, isso impacta a saúde, os pacientes querem que isso seja abordado, e para eu conhecer o paciente de verdade, eu preciso conhecer isso. Pode passar? Pode passar. Isso. Então, nós vamos falar muito sobre que agora as experiências anômalas. Tem um outro problema, que é como a gente chama isso. Né? Por exemplo, uma pessoa que refere que está ouvindo o Espírito Santo. Que nome eu dou para isso? Muitas vezes você chama isso de um sintoma psicótico. Mas para ser sintoma, tem que ser indicador de uma doença. Uma parte dessas pessoas não tem doença nenhuma. Então, alguns chamam de experiência psicótica, para não ser patológico. Só que o termo psicótico em si já é um nome patológico. Né? Então, alguns propõem o termo experiência anômala, ou seja, que seria fugir um pouco desse habitual. Só que o problema, anômalo também não é muito bom termo, porque não é tão inabitual. Para a gente ter uma ideia, na população mundial, em torno de 12% tem alguma dessas experiências no último ano. No Brasil, foi 1/3 da população teve esse tipo de experiência. Então, não é incomum. Então, não é tão anômalo como se imagina. Também chamar de experiência espiritual, não necessariamente as pessoas vão considerar como algo espiritual. Então, no fundo, a gente não tem um bom termo para chamar essas experiências. Tá? Mas vamos combinar de chamar de experiências anômalas, eu acho que fica o menos pior do que a gente tem aí dos termos. Mas, basicamente, qual que é a questão? Ao longo da psicologia e da psiquiatria, se considerou essas experiências, né, desde meados do século XIX e durante o século XX, como sintomas ou causas de doença mental. Mas qual que foi o problema? O problema é que se baseava em amostras clínicas. Por exemplo, se eu estudar alucinação, experiências alucinatórias, apenas na enfermaria psiquiátrica, claro, 100% das pessoas vão ter um problema psiquiátrico grave.
Do mesmo modo, imagina se eu estudar taquicardia apenas na enfermaria do INCOR. 100% vai ter uma cardiopatia grave quem tem taquicardia. E eu não posso extrapolar dos achados da enfermaria do INCOR para toda a população mundial, nem a brasileira. Por quê? Nós sabemos que a taquicardia pode ser, sim, indicativa de uma patologia grave, mas na maioria das vezes não é isso. Pode ser porque eu estou apaixonado, pode ser porque eu tomei muito café, pode ser porque eu estou ansioso com alguma coisa, pode ter múltiplas causas a taquicardia. Então, eu preciso estudar em toda a população, não só na população clínica. A mesma coisa a alucinação. Eu não posso estudar só a enfermaria psiquiátrica. Eu posso e devo estudar a população total. E isso tem mudado radicalmente a nossa concepção dessas experiências anômalas, alucinatórias, porque a gente percebe uma prevalência muito maior. Pode passar, Luciano. Então, por exemplo, esse estudo que eu estava comentando, feito pela OMS, com 250 mil pessoas em 52 países. 12% das pessoas tiveram alguma experiência psicótica no último ano. E isso quando eles não estavam sob efeito de drogas e nem dormindo ou acordando, quando a gente pode ver ou ouvir alguma coisa em outras situações. E essa prevalência variou muito de país a país, e no Brasil foi 32%. 1 em cada 3 pessoas tiveram essa experiência. Agora, por outro lado, só 1/10 desses 12% tinham uma esquizofrenia. Então, a imensa maioria deles não tem um transtorno psicótico. Então, é muito ruim chamar isso até de uma experiência psicótica, se a maioria das pessoas não tem uma psicose quando tem essa experiência, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter e saber, então, que a imensa das pessoas que têm isso não tem um problema. Embora também há pessoas que têm problema. A gente tem que evitar os dois riscos. Pode passar? Então, por exemplo, né, um estudo nos Estados Unidos, né, uma amostra Gallup nos Estados Unidos, mostrando, por exemplo, se a pessoa já se sentiu em contato com alguém que já morreu. Né? E a gente vê de 1990 a 2009 houve um aumento de 17% para 29%. Então, ou seja, 1/3 praticamente da população americana sentiu que teve em contato com alguém que já morreu. Agora, olha como é que a pergunta é um negócio importante. Se você perguntar, você já teve um desejo de um fantasma, cai muito. Porque a pessoa vai chamar, meu parente, meu pai, minha mãe, não é um fantasma, é meu pai, minha mãe. Fantasma é o Gasparzinho, né, que tem aquela coisa lá e tal. Então, em pesquisas, o modo como a gente faz a pergunta faz muita diferença. Pode passar? Esse aqui é um outro dado da América Latina, mostrando a prevalência nas pessoas que frequentam um grupo religioso e que já viram experiências de curas miraculosas ou de profecias, né? As experiências de transe e tudo mais. Nós vemos que uma maioria da população que frequenta, principalmente protestantes, pelos pentecostais, mas os carismáticos católicos também tem isso, além dos espíritas, umbandistas, etc., é muito frequente, então, ou seja, é algo muito frequente. Esses dados chamam muito a atenção. Pode passar? E, então, ou seja, a grande questão é que pode haver muita similitude, né? Por ter uma alucinação, a pessoa está vendo, está ouvindo alguma coisa, crenças que fogem um pouco dos habituais, ou pelo menos as consideradas corretas do ponto de vista, às vezes, acadêmico, né? Vivências de influência em ti, tem pensamentos sendo colocados na sua cabeça, sentimentos que você acha que você está pegando de um espírito, por exemplo, transes, alteração de consciência, automatismo, a pessoa começa a escrever, a falar, e sentir o corpo controlado por uma força externa. E nós temos dois grandes riscos. Uma é patologizar o normal, como nós já falamos, mas também existe um inverso, que é um problema também, normalizar o patológico. Nós sabemos, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, quanto mais precoce o início do tratamento, melhor o prognóstico. Então, se eu retardar o início do tratamento do antipsicótico, porque eu acho que é uma mera experiência espiritual, eu posso causar um dano a essa pessoa, muitas vezes, em termos de gravidade, de prognóstico desse quadro. Então, a coisa é muito séria. E os erros existem dos dois extremos. Pode passar? E dentro disso, a Associação Mundial de Psiquiatria, né, ela publicou um position statement, a gente participou da elaboração disso, né, um poder de posição
sobre a importância da espiritualidade. Ele está disponível em inglês online, gratuitamente, mas também em português. A revista Debates em Psiquiatria, também nós publicamos uma tradução desse position statement. E está recomendado, por exemplo, exatamente compreender a relação da espiritualidade no diagnóstico, etiologia e tratamento. Então, ou seja, a questão do diagnóstico é muito importante. Eu preciso aprender essa distinção e levar em consideração os aspectos culturais das pessoas. Então, é isso que nós estamos tentando trabalhar aqui. Pode passar? E aí vem, então, aquela origem que nós falamos do NEPER, que deu origem ao PROCER, se baseou nessa categoria do DSM-4, problemas religiosos e espirituais, em que eles falavam que as pessoas poderiam ter alguma vivência espiritual que poderia gerar até uma busca de um tratamento, mas não necessariamente era uma doença, poderia ser uma vivência espiritual que a pessoa não estava integrando bem. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. E essa categoria foi criada para estimular a pesquisa, essa categoria foi estimulada para aprimorar a pesquisa e a abordagem clínica, e é justamente isso que a gente procurou desenvolver. Pode passar? E aí, vou falar agora então das pesquisas. O que essas pesquisas têm e que elas nos ajudam a compreender esse diagnóstico diferencial. Já se sabe bem hoje em dia o que chamamos de sintoma esquizotípico, né, que seria ligado à psicose, à esquizofrenia. Quando você faz análise fatorial nas pessoas que têm essas vivências, há 3 grupos fundamentais de vivências, tá? Que são fatores, carregam em fatores. Uma, as vivências positivas, mas positivo aqui do ponto de vista psicopatológico, não de que é positivo de que é bom, é positivo de que é algo que acrescentou, ou seja, a pessoa teve uma vivência perceptual nova, uma alucinação, teve um delírio, teve alguma coisa assim. Tem sintomas negativos, no sentido psicopatológico também, ou seja, de embotamento afetivo, empobrecimento do discurso, perda de energia e motivação, etc. E a desorganização, sintomas cognitivos e comportamentais de desorganização. E o interessante é que esses 3 sintomas, essas 3 categorias, não necessariamente estão juntas. Num paciente psicótico, tipicamente estão juntas 3. Só que existe o que o Gordon Claridge de Oxford chama de happy schizotype, que seria o esquizotípico feliz. A pessoa que tem só alterações perceptuais, os positivos, e não tem as outras características. Nós vamos ver que muitos grupos religiosos são exatamente isso. Eles têm esses aspectos positivos e não têm os outros. E isso que a gente está estudando. Pode passar. E aí é justamente isso. Vários estudos têm feito uma comparação entre amostras clínicas e não clínicas. E todos os 2 grupos têm altos níveis de experiência anômala, de visão, percepção de coisas, etc. Só que um grupo é a amostra clínica, por exemplo, paciente psicótico. E um grupo é uma amostra não clínica, por exemplo, grupos religiosos, grupos ligados à parapsicologia, etc. Então, quando a gente compara esses grupos, a gente vê similitudes e vê diferenças. Inclusive, a gente está trabalhando numa diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, a Comissão de Espiritualidade da ABP. Estamos trabalhando numa diretriz que a gente espera que nos próximos meses vai ser publicada, estamos finalizando, com diretrizes clínicas baseadas em evidências sobre espiritualidade. Uma dos subitens é justamente as experiências diagnóstico diferencial. Nós estamos revisando, estamos fazendo uma tabela muito bacana, revisando os critérios da distinção e as evidências disponíveis. Mas o fato é, então, que os pacientes psicóticos, por exemplo, e as pessoas com experiências espirituais têm em comum altos níveis de experiência anômala. Eles têm visões, eles ouvem coisas, eles têm sentimento de telepatia, que estão captando o pensamento ou sentimento de uma entidade externa, etc. Porém, como é que eles diferem? Isso é o que eles parecem. E como que eles diferem? Eles diferem, por exemplo, na amostra clínica, déficits cognitivos, né? Desorganização do pensamento, dificuldades de concentração e de memória, sintomas depressivos, ansiosos, e as experiências interpretadas como negativas e causam impacto efetivo na vida das pessoas. Enquanto que nas amostras não clínicas, que têm essas experiências,
há frequentemente um sistema de crenças que dá apoio e sentido a essa experiência. Há um grupo social que apoia. E há impactos positivos sobre qualidade de vida e saúde mental. Pode passar. E mais, nós estamos fazendo também, por exemplo, esse é um estudo de neuroimagem. A Alessandra Mainieri, psicóloga, está atualmente aqui no NUPES do FJF. Nessa época, ela estava em Aachen, na Alemanha. Fizemos uma parceria com a Universidade de Aachen, da Alemanha, um estudo conduzido por ela e pelo Júlio Pérez, em que nós comparamos o funcionamento cerebral, ressonância magnética funcional de médiums com não médiums, e comparamos com a literatura de pacientes com quadros de esquizofrenia. O que nos interessa aqui em termos de diagnóstico diferencial é o seguinte, que o resting state, o estado de repouso, que é o padrão de ativação cerebral no estado de repouso, que mede muita conectividade cerebral, ele estava preservado nos médiums de modo semelhante aos não médiums, as grupos controles saudáveis. Mas que é diferente, já que esse resting state está alterado nos pacientes psicóticos. Então, mostra que o nível de conectividade cerebral está preservada em médiums, diferente de pacientes esquizofrênicos. Esse é um outro exemplo. Pode passar. Esse aqui é um estudo que a gente fez, que foi até o nosso doutorado, aí na psiquiatria da USP, em que nós estudamos 115 médiuns espíritas. Essa tese está aí na biblioteca do IPQ, disponível também online, e foi publicado em alguns livros também, em alguns artigos também. Nós pegamos 115 médiuns espíritas que têm uma atividade espírita regular de muitos anos. Tá? A maioria eram mulheres, quer dizer, eles eram espíritas, em média, há 16 anos, tá certo? E eles tinham um alto nível de escolaridade, 46% de escolaridade superior, 50% era casado, baixa taxa de desemprego. Então, já são alguns indícios. Ou seja, eram pessoas com alto nível de ajustamento social. Baixo nível de desemprego, alta escolaridade, alta taxa de casamento. Então, você já vê alguns indícios nesse sentido. Outro dado interessante, em média, eles tinham 48 anos, mas eram espíritas às 16. Ou seja, a maioria não nasceu num lar espírita. Isso vai ter um impacto que nós vamos ver daqui para frente. Pode passar. E nós perguntamos que tipo de vivências... Tem um microfone aberto aí, que está fazendo um barulho. Bom, o que eles tinham de vivências, né? Eles tinham o que eles chamam... Nós usamos os termos que os médicos utilizavam. Vivências de incorporação, quer dizer, um transe completo. Psicofonia, ter sentir a voz controlada por uma entidade externa. Visão, audição. E eram muito frequentes, olha só. 7 vezes por mês, mais ou menos, eles tinham incorporação. Audição, então, de 13 vezes por mês. Ou seja, em média, eles tinham 3 tipos de mediunidade. Então, é comum a pessoa ter vários tipos dessas vivências e várias vezes por mês. Então, esse é um dado bem importante. Pode passar. E nós percebemos, então, algumas coisas muito interessantes. Nós consideramos sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, que eram considerados, ou são considerados muitas vezes, como sintomas clássicos de esquizofrenia, muito indicativos de esquizofrenia. E o que nós percebemos é que a maioria dos médios possuía esses sintomas, entre aspas, essas vivências. Né? Por exemplo, inserção de pensamento e de sentimento. Ou seja, eu estou sentindo, veio um pensamento que não é meu, que veio de fora, que um espírito colocou na minha cabeça. Ou estou sentindo uma tristeza muito grande, uma angústia que não é minha, que é desse espírito que eu estou sentindo. Por exemplo, esse é o relato dos médicos. Né? E mesmo, inclusive, né, vozes discutindo na sua cabeça ou comentando suas ações, ou seja, situações que nós consideramos muitas vezes como características da esquizofrenia. Por outro lado, nós tentamos ver, então, será que isso está sendo um marcador de doença neste grupo? Então, vamos ver, se for marcador de doença, essas vivências desses médios vai se relacionar com costumes de depressão, de ansiedade, com desajuste social. E nós testamos, como está ali, com escalas de ajustamento social de sintomas psiquiátricos, outros, não houve correlação. Ou seja, nesta população, essas vivências não serviram para indicar patologia. Então, esse é um outro dado que chama muito a atenção. Os sintomas de primeira ordem de Schneider não são adequados para fazer a distinção entre patologia e doença nessa amostra. Pode passar.
E aí, além disso também, nessa mesma amostra, né, nós percebemos que, isso é outro dado muito interessante, porque alguns autores, como Pim van Os, não, Van Os, estou confundindo Pim van Lommel, não, Van Os, que é um autor holandês também muito importante no estudo da psicose na população geral, ele tem uma teoria que é do contínuo da psicose, ou seja, tem pessoas, tem muita gente na população geral que tem essas vivências, mas são uma psicose atenuada. A pessoa tem um pouquinho de psicose. E essa psicose da população vai aumentando, 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 até ficar com a esquizofrenia, por exemplo, um quadro psicótico mesmo. Então, é um contínuo. E essa ideia de contínuo diz o seguinte, então, claro, quanto mais dessas vivências eu tiver, mais patológico vai ser. Essa é a ideia do contínuo. E nós vimos que isso também não é necessariamente verdade. Por exemplo, nessa amostra de médios, nós vimos que quanto maior a frequência de alucinação auditiva, por exemplo, melhor foi o ajustamento social. Quanto maior a frequência de transe completo, no caso a incorporação, menor foram os sintomas de depressão e ansiedade. Então, o que isso indica? Que não é um contínuo. O que nós defendemos? Que na população geral, essas experiências psicóticas são um grupo muito heterogêneo. Você vai ter, sim, aquelas pessoas que têm sintomas psicóticos mesmo, mais brandos, e vai num contínuo. Mas tem outras pessoas, que é uma outra categoria de pessoas, que têm essas vivências, mas que não tem nenhuma relação com a psicose. E esse aqui é um exemplo claro. Você tem mais frequência das vivências e não tem mais problemas. Então, não é um contínuo todo mundo. Acho que existe, contínuo explica parte da população, mas não explica todo mundo. Pode passar. E aí nós fizemos questões qualitativas que vão nos ajudar. Daquela amostra de 115, nós fizemos 20 pessoas com uma entrevista qualitativa mais detalhada. E perguntamos como começou a sua mediunidade. Interessante que em 12 dos 20 começou na infância ou na adolescência. Então isso é um dado muito interessante. Como eu falei, eles não eram de família espírita. Então, para muitas pessoas, isso foi fonte de dúvidas e sofrimento. Eles começavam a ter a vivência de ver alguma pessoa, ou ouvir alguma coisa, ou supostamente um parente falecido, alguma coisa assim, ou uma vivência de premonição de alguma coisa, vivências desse tipo. E as pessoas da família eles achavam que era ou do demônio ou era loucura. Então, isso gerava uma dificuldade, um sofrimento, por não conseguir fazer sentido da experiência e por temer da sua própria sanidade mental. Pode passar? Um outro ponto interessante foi como eles descobriram, como eles passaram a reinterpretar essa vivência como uma vivência mediúnica. Nós vimos aqui que de 6 dos 20, algum familiar disse isso que ela tinha mediunidade, que devia procurar um centro espírita, de Umbanda, alguma coisa assim. Ou 6 também procuraram o centro de Umbanda ou espírita, tentando entender e fazer sentido das experiências. Então, esses foram os caminhos mais frequentes que as pessoas encontraram. Pode passar? E que vivências eles mais tinham? Uma coisa mais fenomenológica mesmo. A tese teve um caráter muito fenomenológico, descreveu o que as pessoas vivenciavam. A maioria delas tinha vivências que chamavam de incorporação e psicofonia. Basicamente, começava com pródromos, uma sensação de presença, estou sentindo alguém. Depois, sintomas físicos e sensações que ela entendia que não era dela, que estava vindo daquela pessoa, daquela entidade que ela estava percebendo. E depois disso, ela começava a sentir, por exemplo, uma pressão na laringe e começa a falar mecanicamente. Ou começa a verbalizar pensamentos que vêm na cabeça, mas que ela reconhece que não é dela. Essas são as experiências mais comuns. E boa parte delas tem a consciência obnubilada, um pouco esse torpor de consciência. Esse é um exemplo das experiências de incorporação de psicofonia. Pode passar? As experiências de intuição e inspiração surgem pensamentos que ela interpreta como sendo não próprios, não self, né? E ela interpreta como vindo dessa entidade espiritual. Evidências, né? Tanto no espaço externo quanto no espaço psíquico interno, audiência do mesmo forma. E todas essas vivências, exceto a incorporação, ocorriam tanto dentro quanto fora do centro espírita. Então, esse critério de acontecer só no momento específico do ritual não foi possível. E, além disso, também, essas experiências de incorporação aconteceram só no centro, porque também eles tinham um treinamento para fazer isso, né? Ou seja, eles passaram por um treinamento para que isso não acontecesse fora do contexto. Pode passar?
Muito bem. Então, isso é uma característica só para a gente ir mapeando o quadro. E aí a gente fez um outro trabalho, quer dizer, enquanto essa minha tese foi de médios bem estabelecidos, aqui é o inverso. Foi uma amostra de 115 pessoas. Isso foi uma orientação de doutorado aqui em Juiz de Fora, do Adair Menezes e a Letícia Alminiana, que nós orientamos. E nós fizemos o seguinte, ao invés de pegar pessoas que já estão bem adaptadas, nós vamos pegar o contrário, pessoas que estão vivendo essas vivências, começando a ter essas vivências anômalas, estão buscando ajuda, estão incomodados por isso. Então, nós pegamos 115 pessoas que buscaram ajuda em centros espíritas de Juiz de Fora a partir dessas vivências. Nós percebemos as vivências que eles têm. Alucinações visuais, auditivas, sonhos premonitórios, por exemplo, experiências fora do corpo, etc. Esse é o conjunto de experiências anômalas que eles tinham. E foi muito interessante, eles não tinham uma alta prevalência de quadros psicóticos, mas tinham uma alta prevalência de transtornos ansiosos, que nos parece estar muito ligado com a dificuldade de fazer sentido da experiência. Isso é muito importante, que às vezes não é a experiência em si que gera ansiedade, mas é a interpretação ou a falta de um apoio social ou cognitivo para fazer sentido é que gera a ansiedade. Pode passar. E nós seguimos essas pessoas, avaliamos transversalmente e depois seguimos essas pessoas por um ano. Pode passar o próximo slide. E aí, quando faz um ano de seguimento dessas pessoas, nós avaliamos quem tinha melhor qualidade, melhor ou pior qualidade de vida após um ano de seguimento. O que nós encontramos? Que unusual experiences, lá embaixo, que são essas experiências incomuns, né, as experiências anômalas, elas em si não foram preditoras de qualidade de vida após um ano de seguimento. Mas, ou seja, não serviu para prever quem evolui pior. O que serviu para prever quem vai evoluir pior? Quem tem mais desorganização cognitiva. Então, reforça que aqueles sintomas, as experiências positivas, né, alucinatórias e tal, não serviram. Mas a desorganização cognitiva foi um preditor importante, negativo. E, por outro lado, o autodirecionamento, que é mais ou menos um ego estruturado, a capacidade de responsabilidade, de assumir a direção da sua própria vida, etc. e tal, foi um forte fator protetor para a qualidade de vida após um ano de segmento. Pode passar? E há outros estudos interessantes nessa área. Aí também mesmo no IPQ, o Alexandre Locke tem um estudo bem interessante em que ele analisou na população, né, essas experiências psicóticas, né, e tudo mais. E eles viram o seguinte, olha só, não houve correlação entre uma avaliação clínica global do indivíduo, o nível de funcionamento global e sintomas positivos, ou seja, uma pessoa que tinha mais sintomas positivos, né, houve voz, visões, não teve pior funcionamento. Esse é um dado importante. Pode passar? Um outro estudo muito interessante da Emmanuelle Peters, da Inglaterra, faz muito estudo nesse sentido, e ela comparou também amostras não clínicas com amostras clínicas. As não clínicas são pessoas com experiências espirituais, mediúnicas, paranormais, com amostras clínicas, pacientes psicóticos. O que eles separaram? Olha que interessante. As amostras não clínicas começaram mais jovem a ter a experiência, como foi os médios que a gente observou. As amostras não clínicas, olha, tinham alto nível de sintomas de primeira ordem de Schneider. Não fazia diferença em relação ao psicótico, nós já vimos isso também. E não havia diferença também em experiências paranormais alucinatórias. Então, isso chama, por outro lado, os últimos dois níveis lá, déficits cognitivos e atencionais fizeram diferença. Então, mais uma vez, o que faz diferença são os negativos e desorganização. Pode passar? Do mesmo modo, o uso de cannabis, por exemplo, foi mais frequente na amostra clínica e menor na amostra não clínica, como a gente já conheceu também. A satisfação com a vida era muito maior na amostra não clínica e muito pior na amostra clínica. Então, são, de novo, critérios que vão se repetindo em várias amostras, em vários países. Pode passar? Então, com base nisso, a gente propôs um conjunto de critérios para ajudar nessa distinção, né? Esses critérios foram publicados na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2011,
né? E a gente está propondo da seguinte forma, né? Esses critérios, nenhum deles são absolutos, tá? Eles ajudam no raciocínio clínico. Para cada critério desse, a gente consegue imaginar algum contra-exemplo. A gente consegue fazer isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a ausência de sofrimento ou incapacitação sugere uma coisa saudável. Mas, como nós já dissemos, a ausência de um esquema cognitivo e de um grupo social de apoio pode ser uma causa de sofrimento. Então, o sofrimento não é pelo sintoma ou pela vivência, mas pela interpretação que a pessoa pode estar dando. 2, a ausência de comorbidades e outros sintomas de transtorno mental. Como nós já falamos, além da experiência de ver um espírito, por exemplo, a pessoa tem desorganização cognitiva, tem embotamento afetivo, tem outros sintomas depressivos, ansiosos, tem outros aspectos. Isso é o mais importante. Outro, um certo insight, a pessoa percebe que aquilo ali é estranho, que aquilo ali as pessoas não aceitariam bem, foge do habitual. Essa acaba de perceber que a anômala da experiência é indicador de saudável. Outra coisa, essa experiência que ela está tendo é compatível com alguma tradição religiosa e espiritual bem estabelecida, mesmo que não for a tradição da própria pessoa. Porque as tradições religiosas e espirituais, elas lidam com isso há séculos, ou há milênios com essas experiências. Elas já aprenderam, mais ou menos, a categorizar e a distinguir. Então, se aquilo se parece com uma experiência nesse sentido, é mais provável de ser saudável. O treinamento faz com que a pessoa tenha controle sobre a experiência. Ela pode não ter controle no início, mas com um treinamento adequado ela consegue. E essa experiência, além de ser desorganizadora para o indivíduo, gera crescimento pessoal, altruísmo, melhor nível de funcionamento. Não impacta tanto a capacitação de funcionamento da pessoa. Pode passar? E aí, 2 casos que a gente publicou recentemente que ilustram isso. Um deles é um caso de uma mãe de santo de Umbanda. Com 7 a 13 anos, ela começou a ter pensamentos premonitórios que invadiam que alguém ia morrer, ia ter um acidente, uma doença, e episódios de possessão, de transe. E a possessão em si, ela se sentia muito bem com a experiência e depois tem. Só que a família rejeitava muito e o ambiente como um todo. Então, aquilo gerava um desconforto muito grande. Então, durante a adolescência e boa parte da vida adulta, ela ficou isolada, solitária, dissimulava essas experiências, procurava orar, tentava fazer sentido disso. Com os 27 anos, ela procura um centro de Umbanda, começa a se integrar, integra a possessão em rituais, em práticas de cura, e atualmente é uma pessoa muito bem, de muito bom funcionamento psíquico, é uma líder religiosa e apoia muitas pessoas. Então, esse é um exemplo, né, de uma evolução positiva. Um outro exemplo, pode passar, que a gente acabou de publicar também, em parceria com o pessoal do IPQ, aí, com o Rodolfo e com o Alexandre Locke, e também com o pessoal de Pernambuco, a Liliane e o Leonardo Machado, que é o estudo do caso do Givaldo Pereira Franco. A gente está dando o nome porque ele autorizou, né? E é importante estudar casos paradigmáticos, porque quando você estuda um caso que a experiência está muito bem desenvolvida, você consegue entender ela na sua completude. E o que aconteceu com ele? Desde os 4 anos de idade, ele começou a ter experiências anômalas, ter visões, ele tinha a visão da avó, tinha a visão de um índio, tinha a visão de um padre que o incomodava, etc. No início também, ele sofreu muita dificuldade para integrar, o próprio pai dava uma coça nele, com medo, o pai tinha medo dele falar essas coisas, a vizinhança achava que ele era doido, então o pai não queria que ele falasse, então o pai dava, batia nele para que ele não falasse essas coisas, né? Então esse era um dado interessante. E o fato que atualmente o Divaldo está com 94 anos, então são 90 anos de experiência que essa pessoa tem sobre isso. E depois ele entra também no contexto espírita, e aí ele começa a integrar isso e teve uma vida extremamente produtiva, uma pessoa que né, psicografou do ponto de vista espiritual mais de 200 livros, direitos autorais do lado, milhões de exemplares publicados, tem milhares de palestras pelo mundo, quer dizer, um líder religioso, tem uma instituição assistencial que atende milhares de pessoas diariamente, é uma pessoa nível de funcionamento muito acima da média, exatamente, apesar de ter 90 anos dessas experiências, né? Mas o que chama a atenção, então,
que ilustra o que nós estamos falando. Ele não tinha desorganização cognitiva, não tinha retraimento afetivo, não tinha dificuldade de funcionamento nas atividades diárias, né? Esse foi a grande distinção. Pode passar? Estou caminhando já para o final. Em conclusão, então, 90% das pessoas têm essas experiências psicóticas, na realidade, não tem transtorno psicótico. Essas experiências são um grupo heterogêneo na população. Nós temos pessoas que, de fato, têm experiências, sintomas psicóticos, e têm que ser investigados. É muito importante evitar também o outro extremo, né, de muitas pessoas acontecem isso, vão, por exemplo, me procuram no meu consultório achando que, por eu trabalhar com este tema, eu acho que psicose não existe, eu vou retirar todos os antipsicóticos, etc. e tal. E muitas vezes não, é um quadro, efetivamente, que precisa ser tratado, que vai ter um prognóstico muito melhor se tratado, por exemplo, com a medicação adequada, ou um transtorno bipolar, ou seja lá o que for. Então é preciso tomar muito cuidado para evitar, né, os extremos. Não é suficiente fazer o diagnóstico baseado apenas naquela experiência anômala. A pessoa teve uma experiência alucinatória, uma espécie de inserção de pensamento. Então, isso prova a psicose. Não, não prova. Nós vimos que tem que ter outros critérios nesse sentido. E o sofrimento, às vezes, ele pode ser decorrente da falta de aceitação social. Ok? Pode passar. E aí, dentro disso, no avanço das pesquisas, a gente está fazendo algumas coisas. Por exemplo, em parceria com o IPQ mesmo, o professor Wagner Gattas está coordenando essa pesquisa. Nós estamos investindo no exoma de médiums. O exoma são os genes que expressam proteínas. Nós estamos avaliando todo o exoma de médiums, comparando com controles familiares não médiums e também com pacientes psicóticos, para identificar se há algum marcador genético desta experiência, né, mediúnica, que permita esse tipo de experiência não patológica. Pode passar. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre este tema e outros, né, nós, no nosso grupo de pesquisa, o NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos há 7 anos um canal no YouTube que chama TV NUPES. Tem mais de 300 vídeos com os principais autores do mundo na área de ciência e espiritualidade. Inclusive, o professor Frederico, Homero, Mário Pérez, professor Gattas, todos eles têm vídeos aí também nesse canal, então fica aí a dica, quem quiser. E tem vídeos específicos sobre diagnóstico diferencial por vários autores também. Pode passar. E vem anunciar também para vocês aí em primeira mão, né? Esse ano a gente faz 15 anos do NUPES, né? O NUPES é uma cria do NEPER, PROCER, né? Depois que eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei em 2006 aqui para Juiz de Fora, a gente começou aqui como professor e criamos o NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. E esse ano a gente faz 15 anos do NUPES, né? E a gente está aproveitando essa data para fazer um grande evento, aproveitando a pandemia, que tem coisas boas e ruins, né? Nós estamos fazendo um evento que a gente está reunindo, a gente está muito feliz com isso, a gente está conseguindo reunir a grande parte dos maiores nomes no mundo na área de ciência e espiritualidade. Tá? Nós estamos discutindo aqui o seguinte: até onde nós chegamos nesse campo e o que falta, o que vem para frente. Então, nós vamos ter um debate, por exemplo, do professor Andrew Princett, da Universidade de Oxford, que é físico e padre e coordenador do Centro de Ciência e Religião de Oxford. Ele e o professor Ronald Numbers são os principais historiadores da ciência do mundo discutindo esses aspectos na área de humanas. Nós vamos ter, do ponto de vista clínico, os dois maiores nomes, Harold Koenig e Ken Pargament, debatendo as implicações clínicas desse tema, psiquiatra e psicólogo. E sobre as experiências anômalas, o quanto isso diz para a nossa consciência, a relação mente-cérebro, dois grandes nomes, o professor Robert Cloninger, um dos neurocientistas mais citados do mundo, e o professor Edsel Cardenha, da London University, psicólogo, um dos maiores nomes na área de experiência anômala. Né? Então, e também vamos ter participação do professor Homero Valada, professor Mário Pérez, professor Paulo Galgala Rondo, eu, professor Giancarlo, todos nós vamos estar participando. Então, as inscrições estão abertas, fizemos um preço muito acessível mesmo para todo mundo poder participar. Então, fica aí o convite também de participação. E, por fim, pode passar. Quem quiser fazer contato, né, a gente tem as nossas redes sociais também, que a gente está sempre atualizando, colocando notícias, pesquisas na área de espiritualidade. Bom, o que eu tinha para dizer era isso, e aí a gente abre aí o espaço para a gente conversar e debater e trocar ideias. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.